Boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal CT Segurança, de novo trazendo um material de conteúdo com muita qualidade para vocês. E estamos nessa tarde de hoje com o nosso querido Security Talks da Avantia. Mas antes de mais nada, não se esqueça das 3 regrinhas de ouro. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita já e se inscreve e ative as notificações. Mas confere se você está habilitando todas as notificações para poder receber todo o nosso conteúdo. Senão você vai receber só uma notificação ou outra. E também deixe seu like, que temos certeza que vocês vão gostar bastante do bate-papo de hoje. Então não se esqueçam, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Estamos na tarde de hoje com mais um Security Talks. Hoje reunindo nossa bancada aqui, tendo o prazer de receber a Júlia Karenina da Avantia. Tudo bem, Júlia? Oi, Silvano, tudo bem? Satisfação estar aqui com você de novo. Todos Muito vocês. bom. Security Talks. É o primeiro programa de 2021 com você, né? Isso, estava com saudade. Estava de férias, voltei agora. É isso aí, demorou, mas está aí com a gente. Isso. Show de bola. E o nosso querido Maurício Tiati, o cartunista do segmento. Como vai, Maurício? Opa, estou feliz da vida de estar de volta. Saudade, já participei de eu achei o segundo desse ano. Muito honrado de estar recebendo essa pessoa que vai ser anunciada. E um abraço para todos que estão nos vendo aí. Muito bom. E quem participa com a gente hoje nesse bate-papo, já um cara conhecido no nossos programas, no nosso canal aqui, nosso grande amigo Tasto Leite da T-Risc. Tudo bem, Tasto? Tudo bom? Boa tarde, Silvano, Maurício, a Júlia. Bacana estar aqui com vocês, falando um pouco de alguns temas complementares aí da área da segurança. Eu estava fazendo uma pesquisazinha esses dias, Silvano. No ano passado, em um ano só, foi produzido mais vídeos sobre segurança empresarial do que todos os outros anos juntos do Brasil. Ou a gente poderia falar em português, né? Na língua portuguesa. Em um ano só tem mais conteúdo. E se você olhar, pelo menos 10% desse conteúdo daria para montar um curso de MBA, com a qualidade dos professores, dos temas e do material que está sendo disponibilizado. Fantástico esse trabalho aí do CT. Então, o responsável é o CT, um dos responsáveis é o CT, isso que eu ia falar. Olha, são mais de 1.000 programas colocados no ar, mais de 7.000 horas de programação e tudo muito legal mesmo. Então, e vocês todos que estão comigo aqui são os grandes responsáveis aqui também por isso ter acontecido. Muito obrigado. Ô Tasto, para quem não conhece você ainda, fala um pouquinho de você, por favor. Ih, rapaz, agora você pegou um nordestino aqui, daqueles meio encabulados, que é difícil falar de si próprio. Mas vamos lá. Quase 30 anos trabalhando na área de segurança, passei por praticamente todas as cadeiras de uma mesa de segurança, do prestador de serviço, área de vigilância, portaria, segurança eletrônica, empresário de segurança eletrônica, gestor de empresa de segurança eletrônica. Passei por multinacionais de tecnologias na área de segurança, segurança da informação, tanto executivo de empresa quanto também de multinacionais na área de cybersecurity e consultor. Passei uma temporada, aliás, tem vários livros que eu li sobre consultoria, diz que quem é consultor não está. Né? Algumas pessoas estão consultores, outras são consultores e passam um momento da vida como atividade principal como consultor. Eu me considero um consultor, de fato. E um pouco é isso, alguns MBAs, 4, na verdade, de áreas complementares da área de segurança, e tudo isso, essa experiência, foi forjando aí nas últimas 3 décadas, as experiências que eu trago até o momento. E hoje, atualmente, eu estou à frente de uma empresa de tecnologia chamada T-Risc, que é um software de gestão de riscos na área de segurança empresarial. Diga-se de passagem, um dos 3 softwares de gestão de risco, um dos 3 primeiros no mundo, foi lançado em 2015, nesse modelo SaaS, né, como serviço já na internet, e hoje é o único sistema no mundo que está nos 3 idiomas, português, inglês e espanhol, de forma técnica, e não tradução literal. É isso. Muito bom. Uau, hein? E só complementando, Tasso, vou aproveitar esse momento, porque realmente o que você falou, acho que a gente teve nesse último ano realmente uma evolução em falar do assunto, mas coisa que não tinha no passado, e a teoria ainda da segurança ainda precisa realmente evoluir muito. Eu acho que você é uma pessoa que tem contribuído muito, então, e tem um diferencial de trazer essa experiência hoje para a gente, não só com a bagagem teórica, como também prática, de experiência que você tem na área. Então, acho muito bacana, muito bom isso.
Uma coisa que você me lembrou agora, Júlia, pelo próprio sotaque, né, que nós temos, eu consegui trabalhar praticamente em todas as regiões do Brasil. Aliás, eu conheço, trabalhei em todas elas, mas eu morei efetivamente em pelo menos 3 delas, né? Nordeste, o Sudeste e agora, com essa temporada aqui que se iniciou ano passado, no sul do país. Então, isso também traz um enriquecimento de entender as necessidades, as nuances, os detalhes de cada região do nosso país, mesmo dentro da área de segurança, né? Tem algumas peculiaridades a região a região. Show de bola. Bom, só dando uma alô aqui para o pessoal que já está no chat conosco, acompanhando aqui pelo YouTube. Dar uma boa tarde para o nosso amigo Everton Lima, o Thiago Nascimento, a Viane Piroja, o Antônio Egito, o Carlos Trindade, o pessoal da Avantia também dando um alô. O Jonathan Nunes, o Leonardo Mendes, o Claudinei Moroso, o nosso grande Eduardo Ferreira Lima, o professor Tiane está aqui nos acompanhando, o Hiro Kuramoshi também está com a gente. Deixa eu ver quem mais está aqui, o Demar, que está nos acompanhando, Bruno Carvalho e o Thiago Evangelista acabou de chegar. Boa tarde para todo mundo. E aí, vamos lá. Maurício, por favor, faça as honras aí. Dá o start. Bom, primeiro, um alô para todo mundo aí que o nosso amigo Silvano falou. É um prazer vocês estando aqui com a gente e apoiando essa iniciativa em conjunto com o CT Segurança e Avante. Acho que é legal. A gente está querendo sempre gerar conteúdo para todo mundo, para o nosso mercado. E aí, aproveitando a experiência larga que o nosso amigo Tácito falou, e eu já conheço ele também e tenho total certeza disso, eu queria que ele falasse um pouco do momento atual, dessa questão de segurança, tecnologia. Eu queria que ele desse um panorama aí, como que ele entende tudo isso. Bom, nós estamos hoje indo direto ao ponto, né, como se diz, ou em espanhol, indo al grano. Já a gente vai ter programas em espanhol. A gente vive hoje o momento da 4ª Revolução Industrial, né? Muito se fala disso, mas pouco se pensa de onde é que veio, né? Eu tenho uma veia histórica, foi minha primeira formação, a graduação em História. Então, a gente passou por outras 3 revoluções, né? Os veículos movidos à pressão, né? Aí depois nós tivemos a eletricidade, depois nós tivemos a informática, cada uma delas marcando aí o princípio das revoluções industriais, e agora a gente vive a 4ª delas, que é a integração de praticamente tudo, né? Pessoas integradas, conectadas, hiperconexão, as cidades conectadas, as redes elétricas conectadas, então tudo hiperconectado, e agora as pessoas ainda mais conectadas por esse momento que a gente está vivendo de pandemia, e o home office, isso é uma realidade. Empresas, aliás, inúmeras empresas já anunciando que mesmo após pandemia não vão voltar ao momento anterior, né? Fechando escritórios, pensando como levar de fato para a casa das pessoas o trabalho, né? E fazendo com que as empresas repensem todo o seu modelo de segurança nos dois lados da moeda, no mundo físico e no mundo cibernético, né? Que os dois são 2 lados da mesma moeda. Não existe um mundo cibernético sem o físico, e hoje o físico sem o cibernético seria muito difícil, não digo inviável, porque a gente já passou por esse momento um dia, mas seria bem complicado vivermos hoje sem tecnologia, sem conexão, ou seja, nós não poderíamos estar fazendo isso que nós estamos fazendo agora, né? Passando esse conteúdo, conversando como nós estamos. Então, esse é um momento que nós nos encontramos hoje. Sem falar de modernidades e tecnologias específicas da área de segurança, que passou lá pelo seu momento de as câmeras que pareciam um tijolo, os time-lapses da vida, com várias dificuldades. Eu faço parte dessa época. 2, também. Eu também. Comecei por aí, no final dos anos 90. E aí depois a gente teve as plaquinhas de conexão, depois vieram os sistemas hiperconectados. Hoje nós estamos com as câmeras que são totalmente inteligentes. Elas são um computador e está tudo embarcado dentro da própria câmera, né? Você conecta ela na nuvem e enxerga no mundo inteiro onde tiver conexão. Isso falando só de segurança eletrônica. A gente poderia passar aqui uma live inteira, aliás, um dia inteiro, só falando de novidades tecnológicas. Mas o ponto é entender de onde nós viemos, saber onde nós estamos agora e pensar que nos próximos 30 anos nós vamos evoluir mais tecnologicamente do que nos últimos 300. Ou seja, aliás, várias gerações
talvez 3 ou 4 gerações, vão sentir evoluções que, olhando para trás, foi necessário 6, 7 ou 8 gerações para existir a quantidade de mudanças que agora está existindo nesse pequeno espaço de tempo. Não é? E nós vamos ter que nos adaptar a esse novo momento tecnológico. Só interrompendo você, eu acho que é um recado para todas as pessoas que estão nos vendo, aí, os profissionais de segurança. A gente tem que se repaginar, se reinventar, porque está muito, muito rápido. Eu faço parte desse processo também, obviamente. Então, isso que o Tássio está falando é muito importante. Está muito rápido, as mudanças elas estão aí, estão acontecendo e a gente tem que se reinventar. Para lhe dar uma ideia, aliás, um testemunho pessoal, até denota um pouco a idade, nas primeiras feiras, na ExpoSec, na época que tinha feira física, né, eu saía lá de Natal com 2 malas, uma dentro da outra. Ia para aí chegava em São Paulo, né, aquele frio danado já, final de maio, aí tirava uma mala dentro da outra, uma mala era roupa, e a outra mala era só para trazer folders de São Paulo para Natal. Porque a internet era incipiente, você não tinha informação. Então dependia do folder, aquele folder físico que estava lá no stand, que você tirava as dúvidas, anotava atrás do folder, e aquilo era o seu material de trabalho. Quando tinha uma necessidade no cliente, eu tinha lá as caixinhas de câmera, de alarme, de controle de acesso, disso, com os folders dentro. E ia buscar o que se adaptava melhor para o cliente. Hoje é impossível, por 2 motivos, não tem mais folders físicos, pelo menos não em quantidade, e se existisse folders físicos, uma mala não seria suficiente. E eu praticamente levava a ExpoSec dentro de uma mala de volta para Natal. Hoje não seria possível, talvez um container desse conta da quantidade de folders que abarcasse todas as tecnologias que existem. Então, hoje o foco tem que ser outro, completamente diferente. Não mais pensar nas tecnologias para empregar ela onde o cliente precisa, e sim o inverso, entender qual é a necessidade do cliente para fazer o caminho ao contrário, porque a quantidade é muito grande de tecnologias e de processos, e a gente não daríamos conta de nos mantermos atualizados. Informação, realmente. Exato. E nos próximos... Oi, Maurício. Não, eu pensei que a Júlia ia fazer uma pergunta por isso, desculpa. Não, na verdade, eu queria já falar com o Tássio o seguinte, com relação assim, eu já tenho acompanhado alguns lives, alguns artigos dele, livro também, e assim, eu acho muito bacana quando a gente fala de gestão de riscos, a gente iniciar contemplando a questão do triângulo da fraude, ou triângulo do crime, né, que eu tenho esses 2 conceitos, porque a base realmente da gente ter ideia da questão, de onde surgiu essa questão da base de ocorrência, que foi. Então, era bom ele só fazer um gancho disso aí com relação aos fatores que são controlados e incontroláveis. Mas eu estava esperando um momento aí, mas foi bom, Maurício, você já pontuar. Claro. Triângulo da fraude é o termo desse conceito original, né? Esse conceito ele não é novo. Triângulo do crime, isso é uma nomenclatura que começou a surgir no Brasil, porque de fato se identificou que não só as fraudes, que é um tipo de crime, mas vários outros tipos de crime se adequam também a esse triângulo, né? Existem outros conceitos começa a existir uma série de objetos geográficos, né? De triângulo passou para quadrado, para pentágono, para isso, para vários outros tipos, mas a origem é o triângulo do crime, que está baseado praticamente em motivação, que você não consegue tirar a motivação da cabeça de um criminoso, se ele quer aquele objeto ou aquele bem, aquela é a motivação que está dentro da cabeça dele. O conhecimento técnico, ou seja, se um criminoso sabe arrombar um carro, você não tira esse conhecimento de dentro dele. E um outro que sabe fazer um assalto a banco, você não tira esse conhecimento de dentro dele. O único fator dentro desse triângulo do crime, o triângulo da fraude, que é possível controlar são as oportunidades. Então, dentro da gestão de riscos corporativos, pensando agora na segurança empresarial, a gestão dos riscos deve apontar para essas oportunidades, né? Ou seja, encontrar controles que consigam mitigar os riscos desde o ponto de vista da oportunidade do crime, que é o único fator controlável para que se evite um crime.
Acho que esse é um resumo do que é o triângulo da fraude, né? E em cima disso, o que vocês me dizem? A gente é bom em gerenciar risco ou não? Em espanhol tem uma palavrinha, na verdade, na Argentina, que chama ni. Ni é a junção de não e si. Ou seja, é sim e não. Eles lá já inventaram uma palavra só. Aqui a gente eu gostei dessa. não. Lá tem o ni, que é o sim e não. Por que o sim e não? Nós somos bons em gerenciar riscos, geneticamente falando, né? Quem está vivo hoje está vivo porque nenhum dos seus antepassados foi comido por crocodilo, caiu de um penhasco, levou uma pedrada na cabeça, ou seja, o DNA passou até nós hoje. Então, está no nosso DNA essa capacidade de gerenciar riscos. Só que, qual é a grande diferença? Que faz com que hoje nós não sejamos tão bons em gerenciar riscos quando se fala em organizações, em estruturas mais complexas do que apenas nós mesmos, né? No passado, as variáveis para se tomar uma decisão, para se analisar os riscos, e o timing da tomada de decisão era tudo praticamente instantâneo. Eu estou com fome e vou caçar. Lá vem o tigre, eu me escondo. Eram poucas variáveis e tomada de decisão imediata. Quando a gente fala de gestão de riscos no mundo corporativo, a gente fala de dezenas, centenas, né, ou quase alguns poucos milhares de variáveis, e a tomada de decisão é, às vezes, de longo ou longuíssimo prazo. O planejamento estratégico de segurança, ele é, no mínimo, pensando no ano seguinte. Mas tem empresas que fazem um planejamento estratégico, e se a segurança também é estratégica, ela acompanha esse planejamento estratégico, um planejamento de 3, 5 anos, algumas empresas planejam 10 anos, 20 anos, como é que a segurança consegue acompanhar esse planejamento? Com base numa avaliação de riscos, né? Riscos futuros. Se você pensa que em 30 anos vai mudar mais do que nos últimos 300, ou seja, como é que você vai conseguir entender o que vai acontecer no futuro? Aliás, eu faço até puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. Há uns 10 anos atrás, eu li um artigo numa matéria da HSM, não era da HSM, era da Harvard School, que a matéria falava sobre a quantidade de historiadores que estavam sendo contratados nos Estados Unidos, isso há 10 anos atrás, para cargos executivos, CEO de empresa, diretores de estratégia, e aí, óbvio, a minha primeira formação foi historiador, né? E eu nunca pensei que esse conteúdo, essa formação, fosse de fato útil para o mundo corporativo. E aí eu me interessei e fui ler a matéria. Mas o resumo é, o historiador, ele consegue ter uma visão, com base na visão para trás, e a história, ela alguns dizem que é cíclica, mas eu penso ela de forma helicoidal, porque cíclica voltaria ao mesmo ponto, ela não volta ao mesmo ponto, ela volta a um ponto semelhante, mas no futuro, então seria um helicoide, né? Helicoidal. Se isso sempre aconteceu para trás, vai acontecer de novo para frente com características diferentes. Por exemplo, pandemia sempre aconteceu, sempre. Só que com características diferentes. Os núcleos urbanos eram menores, a locomoção das pessoas era muito mais lenta do que hoje. Em 2 dias... Comunicação, né? Comunicação. Então, a pandemia não se espalhava como se espalha hoje, por conta das características do século passado, de 3 séculos atrás, e aí por diante. Então, essa capacidade de entender como evoluiu a humanidade faz com que um historiador consiga projetar para frente, com base nos fatos atuais, com muito mais facilidade do que quem não estudou essas matérias de um curso de história, por exemplo. E isso fez todo sentido. Então, se você junta essas capacidades de olhar para trás, presente, prever o futuro, né? Não é prever o futuro, é projetar o futuro, embasado em ferramentas, em técnicas de avaliação de risco, isso vai aumentar consideravelmente a capacidade de uma empresa atingir os seus objetivos, que afinal de contas, risco é apenas a possibilidade de algo desejado não acontecer, né? Falando de uma forma bem simples. E o que a gestão de riscos faz? Aumentar as incertezas. Então, se eu tenho um leque imenso de incertezas, com a gestão de risco eu diminuo as incertezas. Consequentemente, aumenta as chances de eu conseguir atingir os meus objetivos futuros. Tão simples quanto isso. Legal.
A questão é só, Tássio, assim, essa questão do quando você faz planejamento estratégico para 3, 5 anos, então como é que você faz para tratar de maneira instantânea, né, como no passado, essas questões que estão no planejamento, tendo tantas variáveis como você falou, né, a questão da ameaça, impacto, vulnerabilidade, então realmente a gente fica nesse impasse aí, e eu acho que tem que ter todo um estudo, toda análise mesmo, que você contou. Olha, eu tenho colegas gestores de multinacionais que participam de comitês de decisão, por exemplo, de abertura de uma fábrica, abertura de um centro de distribuição, que o estudo dele sobre aquela localidade que tinha sido escolhida por todas as outras áreas da empresa, e outras áreas seriam o quê? A área de operação, a área de logística, a área de marketing, a área financeira, ou seja, com a informação que ele colocou sobre a segurança, que é, olha, dá para montar aqui, mas o custo da segurança para manter os riscos nos níveis aceitos pela organização vai ser bem mais alto. Querem seguir desse jeito? Então, com essas informações embasadas, coerentes, fez com que empresas tomassem decisão, mesmo indo contra todas as outras decisões das outras áreas, de tirar um centro que ia ser construído em determinado local e colocar em outro local dentro da mesma cidade. Ou às vezes até o mudar. risco futuro, né? Exatamente. Está embasado o risco futuro. E aí eu acho que aí que está... E já tem, vou dizer assim, normativas para a gestão de risco, né? A ISO 31000, né? Se eu não me engano, fala alguma coisa sobre isso, né? Exatamente. A 31000, a primeira norma, 2009, a segunda, agora 2018, ela veio para... Eu digo que ela é o inglês das normas de risco, tá? Por quê? Porque a família ISO está em mais de 170 países. A ISO 31000 é gestão de riscos em atividades humanas, seja ela segurança, logística, RH, fábrica, um projeto, ou seja, qualquer atividade humana pode ser gerenciado com o mesmo processo, com o mesmo framework. Então, se uma organização utiliza o mesmo processo para gerenciar diversos riscos de diversas áreas da organização, de uma maneira geral, ela tem ou a maioria dos seus riscos gerenciados. Então, isso vai dar uma vantagem competitiva para essa organização. Por quê? Porque a chance dela atingir os objetivos dela vai ser maior do que de outra empresa, que vai ter percalços não mapeados no caminho. Júlia, quer fazer a gente pergunta? teria, Tássio, então, assim, com base tanto na ISO, né, a gente ter uma visão geral, né, do processo de gestão de riscos em si, né? Aqueles pontos que você fala, da identificação do risco, da análise do risco, da avaliação. Então, eu vou te dar um exemplo, dois exemplos de o que aconteceu na área de segurança aqui no Brasil, que envolve essa questão de processos de gestão de risco. Tá? Primeiro, um fato concreto. Hoje, existe a ABSEG, que é a Associação Brasileira de Profissionais de Segurança, existe a ASIS, que é uma outra entidade mais antiga, norte-americana, mas que também tem forte presença no Brasil. E essas associações todas têm certificações, certificam profissionais. Tá? Se somar todos os profissionais certificados no Brasil, por qualquer uma dessas entidades de segurança, é menos do que profissionais certificados, por exemplo, na ISO 31000. Detalhe, a primeira certificação de ISO 31000 no Brasil, de profissionais, data de 2015. Eu sei disso muito bem, porque eu sou da primeira turma, primeira leva de profissionais certificados. Hoje, são quase 1000 profissionais certificados e de diversas áreas de negócio. De Receita Federal, a bancos, a multinacionais, a empresas de shopping, diversas áreas. Ou seja, talvez, fazendo uma conta de cabeça, existam, não sei, 100, 200, no máximo, profissionais certificados de segurança em qualquer tipo de certificação que você queira de entidades de segurança. Então, é pelo menos 80% a mais de profissionais certificados, e detalhe, em apenas 5, 6 anos. Tá? Enquanto que essas outras entidades têm 15, 20, a ISIS tem 60, 70 anos, quase 80 anos. Então, isso demonstra exatamente o caminho que a sociedade está trilhando nesse movimento da gestão de risco. O outro exemplo, em 2017, a primeira autarquia no Brasil que publicou
aliás, que determinou que as entidades, na verdade, a primeira foi o Banco Central. O Banco Central determinou que todos os bancos tinham que fazer uma avaliação de riscos anual e emitir um relatório para o Banco Central. O Banco Central queria entender quais são os riscos dessas organizações e mostrou como é que elas vão fazer isso. Aí, 2 anos depois, acho que 2018, mais ou menos, 1 ano, 2 anos depois, veio o TCU. O TCU determinou que as autarquias precisavam fazer gestão de riscos e mostrou como que elas vão fazer isso. Então, você vê que do público para o privado, isso vai cascateando. Sim. Começa pelas as estruturas governamentais, autarquias, grandes multinacionais. As multinacionais sofrem pressão por conta de bolsa de valores, que em alguns países é obrigado, junto com o balanço anual, ter um documento sobre os riscos daquela organização, o que ela sofreu, qual é a análise dela para os riscos dos anos vindouros e como que ela está se preparando para esses riscos. Isso tudo mostra que profissionais precisam estar preparados para conduzir essas avaliações de risco. Porque a empresa não faz avaliação de risco, a autarquia não faz avaliação de risco. Quem faz são pessoas, efetivamente. Pode até utilizar tecnologias para encurtar o tempo e o processo, aumentar a qualidade do entregável. Mas a tecnologia não substitui o ser humano. Ele precisa estar capacitado e qualificado para essas atividades de gestão de risco. Como eu falei, gestão de risco a gente faz desde que o mundo é mundo. Tá? Só que agora, dada a quantidade de variáveis, esse processo precisa ser automatizado. E, muito provavelmente, uma planilha Excel já não é mais suficiente hoje. E eu digo o seguinte, 99% das empresas no mundo, utilizam ainda planilha Excel para fazer gestão de riscos. Ou seja... Eu acredito piamente nisso. Eu estou sendo bem otimista, tá? Dizendo que é 99. Eu poderia dizer que é 99,9, mas deixa só os 99. Mas eu acho que isso tem a ver também com o profissional, né? O profissional de segurança que hoje em dia ele está cada vez mais tendo uma nova visibilidade dentro da corporação que ele não tinha, né? O próprio profissional que a gente bate muito nessas videocalls aqui que a gente tem, nessas lives que a gente tem aqui, que é a visão 360 graus do profissional de segurança, para ele responder e gerar resultados da área dele que vão fazer com que o negócio continue. Então, essas coisas vão mudar com certeza, e aí as ferramentas como a sua e como outras vão chegando e vão ajudando, apoiando o profissional. Júlia, você quer fazer alguma pergunta? Eu ia pontuar, assim, na verdade, eu já escutei de alguns profissionais da área, realmente era algo que ficava em dúvida daquela questão, assim, da classificação do risco, né? Quando a gente faz análise de risco, tem muito assim, eu vou fazer a classificação se o risco é baixo, se é médio, se é alto, e de quem é a responsabilidade de dizer isso? Então, partia muito não, é o especialista, não é da organização, ou é da organização. Então, assim, eu vi que Tácito, ele tem uma definição muito boa para isso e clareia essa ideia, porque eu acho que hoje em dia ainda muitas pessoas têm essa noção de quem é a responsabilidade, né? Então, aquele ponto. Olha, esse é um dos grandes diferenciais da ISO 31000. Eu já tinha esse sentimento antes da ISO 31000, eu estava falando antes de 2009, né? Que já existia, na verdade, outras normas neozelandesas, japonesas. A ISO 31000, 80% dela, pelo menos, vem de uma norma australiana, neozelandesa australiana, que antecede a 31000 e que basicamente é a mesma estrutura e já trazia esse mesmo escopo. Quando, no passado, eu falo no passado, parece que faz muito tempo, né? Mas ainda existe hoje o famoso diagnóstico de segurança. O diagnóstico de segurança seria um pouco do que tem na ISO 31000, só que tudo junto, misturado, tá? Sem divisão das etapas do processo, e a responsabilidade de dizer se o risco é alto, médio ou baixo, ou seja, nessa classificação, é exatamente como você falou, é do especialista, é ele que diz para a empresa ou para o cliente, dizer, seu risco é alto, tem que fazer isso. E a ISO, ela desmistificou isso, e de uma forma muito simples. Por exemplo, eu posso dizer que na sua casa você precisa colocar uma grade porque o risco da sua casa é alto? Não, a casa é sua, quem disse o risco na sua casa é alto, médio ou baixo é você, não sou eu. O que eu posso fazer? Eu posso trazer estatísticas da tua região
e dizer que, olha, na tua região, essas são as estatísticas, esses são os dados. A possibilidade de algo vir a acontecer está desse nível. Esse nível, você aceita? Se sim, perfeito, não tem problema nenhum. Cada um assume os seus riscos, cada organização assume os seus riscos. Agora, risco não conhecido é risco assumido. Ou seja, eu não posso dizer, eu empresário, eu organização, não posso dizer, eu não sabia que tinha esse risco. Esse é um dos grandes problemas em não estruturar uma avaliação de risco. É existirem riscos desconhecidos que a empresa, por desconhecer, assume tacitamente, né? Fazendo aqui uma brincadeira, mas assume. Não expressamente. Fazendo uma propaganda. Fazendo propaganda, eu gostei, vou usar essa agora. Fazendo aqui propaganda. Tacitamente ele assumiu, né? Então, na hora que você estrutura e com base em uma norma que tem divisões, ou seja, contextualização, identificação dos riscos, análise dos riscos, avaliação dos riscos e os controles. Então, nessa primeira etapa da contextualização é onde a gente identifica qual é o apetite ao risco da organização, qual é o nível de tolerância ao risco da organização, para depois ir identificar os riscos. E aqui eu não vou analisar. Depois eu vou analisar os riscos que eu identifiquei nessa primeira etapa. E com base na saída da análise, ou seja, a próxima etapa da avaliação de risco, o que é que eu faço? Eu pego o resultado da análise e confronto com o apetite ao risco da organização. E aí eu vejo o seguinte, olha, tem determinado risco que eu encontrei, que a análise indica que probabilidade, impacto, ou seja, o resultado do risco está nesse nível. E a empresa só aceita até esse nível aqui, então está mais alto. O que a gente vai fazer? Tratar esse risco. Implementar o quê? Controles eficientes e eficazes para que o risco diminua. Agora, se eu encontro um outro risco que já está no mesmo nível ou abaixo do apetite ao risco, o que a empresa faz? Apenas monitora. Não precisa fazer nada, porque está dentro do apetite ao risco da organização. Então, ter isso muito claro, e principalmente outra coisa que você falou, que é o alto, médio ou baixo, né? Isso é muito vago, principalmente para um executivo. Um executivo, um diretor, um CEO de empresa, ele não pensa em alto, médio, baixo. Ele pensa em valores. Quanto que eu invisto, quanto que eu recebo. Então, quando você chega para um executivo e diz, olha, o risco da sua empresa é muito alto, a gente precisa aqui, então, implementar um projeto que vai lhe custar R$1 milhão. Aí ele diz, nossa, vai sair R$1 milhão do meu bolso e não vai voltar nada? Isso é custo. Tem muita associação ao custo só, né? Exatamente, porque não tem retorno. Então, dentro de uma avaliação de risco, sempre que possível, ela deveria trazer números, valores financeiros. Qual é a contribuição, ou seja, qual é o resultado da organização? Se é uma fábrica, quanto é que ela fatura por dia, por mês, por ano? Ok. Quais são os riscos que foram identificados? Esses. O que esses riscos podem trazer de impacto para essa organização? E o impacto é quanto que pode diminuir o faturamento dessa empresa. Então, se ela faturava no ano 100 milhões, e esses riscos podem fazer com que ela fature apenas 80 milhões, caso esses riscos aconteçam, a gente está falando do impacto em 20% da produtividade. Então, esse mesmo 1 milhão que eu falei, agora que eu estou dizendo, olha, eu vou implantar um projeto que vai lhe custar 1 milhão, mas ele vai reduzir uma possibilidade de impacto de 20 milhões ao longo de um ano. Isso começa a fazer sentido na cabeça de um executivo. É fácil, é simples, existe essa cultura, principalmente no Brasil, de abrir números, de falar de valores? Não, não é fácil, não é simples. Mas é o caminho correto a ser seguido, né? Então não é porque é difícil ou complicado, ou não existe a cultura que nós não devamos fazer. Muitos colegas perguntam, poxa, mas ninguém abre os números, o que é que eu faço? Inventa. Aí, mas como assim inventa? Cara, faz um benchmark, vai na internet, vê qual tipo de negócio. Qualquer empresa que você quiser, eu consigo te dar um número de faturamento. Você quer saber de quê? Uma empresa de galão de água? Uma empresa de gás? Sem nada, em 10 minutos ou 15 minutos, talvez, de pesquisa na internet, eu te dou um número aproximado. Com base em quê? O gás. Quanto custa o botijão de gás? Custa tanto. Aí eu faço o cálculo reverso. Quanto custa um galão de água? Custa tanto. Eu faço o cálculo reverso. Qual é o tamanho da planta, mais ou menos a capacidade de faturamento. Se você chega para uma empresa com avaliação de riscos, com números aproximados, não são inventados, né? Aproximados, com base em um racional,
ou seja, uma linha de cálculo que você utilizou, na hora que a própria empresa pega aqueles números e vê, opa, não são os meus números, mas essa linha de raciocínio é coerente. Duas coisas podem acontecer. Ou ele vai refazer os cálculos na cabeça dele e vai, opa, o negócio aqui é um pouco mais complicado do que eu imaginei. Ou, na mesma hora, ele vai dizer, rapaz, interessante isso, vamos mudar esses números aí, faz uma atualização para mim. E aí você abre lá o sistema, faz uma atualização nos números de faturamento, de possibilidades disso e aquilo, e sai um resultado real, próximo do que é a empresa naquele momento, porque a empresa se interessou em entregar esses números. Né? Isso estaria linkado, tá, da política de segurança, com base assim, nos controles que a organização vai estar mapeando, né? Os controles que você tinha pontuado. Como seria essa questão de... Eu acho que é um ponto bem importante, essa política em si, né? Que às vezes o foco é muito técnico e acaba deixando processos ou o lado humano, então eu acho que era... Olha, esse ponto é bem interessante por dois motivos. O mais fácil de implementar, que não é o mais barato, tá? É mais caro, mas é muito fácil implementar tecnologias e implantar serviço na hora que eu tenho dinheiro, né? Coloco lá tantos postos de vigilância, de portaria, ou seja, os vários profissionais que tem para prestar os serviços, e coloco as tecnologias mais fantásticas do mundo. Mas se não tiver os processos, que está baseado em políticas, normas e procedimentos, e isso tudo só entra na cabeça da pessoa com formação e treinamento, a fórceps não funciona, não vai entrar, não tem vacina de normas políticas, tem que treinar, e esse treinamento ele é constante. A formação é igual o serrote, você ensina e a pessoa com o tempo vai esquecendo, tem que ensinar de novo, ou seja, esse processo é cíclico e é de eterno, enquanto existirem pessoas trabalhando nos processos. Se esse equilíbrio, a gente chama o tripé da segurança, né? Se esse equilíbrio entre PPT, pessoas, processos e tecnologias, não existir, a chance daquele planejamento de segurança não acontecer, ou seja, a empresa não obter a proteção desejada, é muito alto. Eu brinco dizendo que a parte de processos, né, política, normas e procedimentos, é o que dá liga nessa mistura da proteção, porque só pessoas e tecnologias não conseguem fazer a segurança. Precisa da liga, e a liga é exatamente política, normas e procedimentos. O que fazer, quando fazer, como fazer. E se der errado, né, pode dar errado dessa maneira, dessa, criar as hipóteses de variações de erros, variações de não conformidades, o que fazer, né? Como fazer. Então, isso tudo demanda tempo, senioridade, tanto da empresa, quanto da empresa enquanto organização, quanto dos profissionais que estão envolvidos no desenvolvimento desse processo, que envolve políticas, normas e procedimentos. Isso é a base de um planejamento, e se você pensar um pouquinho mais amplo, aí você tem um PDCA da segurança, tá? Que parte do planejamento, da ação, né, que é a execução, a checagem, verificar se está tudo ok, e as ações corretivas. No planejamento, o planejamento começa com a avaliação de riscos, né? Quais são os riscos da organização no curto, médio e longo prazo. Com base nos riscos existentes e no apetite ao risco da organização, a gente planeja, pensando no tripé da segurança, pessoas, processos e tecnologias. E aí implanta, né, que é a segunda etapa do PDCA, a ação. Implanta esses processos. Depois a gente faz o quê? Checa. Né? No quartel já tinha um ditado, que na verdade são 3. Dá a missão, dá os meios e fiscaliza. Não adianta só dar a missão, tem que dar os meios. E não adianta só dar a missão e dar os meios, tem que fiscalizar. Por quê? Porque pessoas precisam de fiscalização. E não é porque simplesmente elas não vão fazer, ou não querem fazer, ou vão burlar. É porque às vezes ela pode não ter competência, experiência para desenvolver os processos. Né? A fiscalização, o foco é esse, não é pegar quem está fazendo errado, mas ajudar, ensinar, passar um pouco de know-how para que o processo e a empresa, a estrutura como um todo, amadureça.
Legal. Eu tenho duas perguntas para trazer para você aqui, tá? A gente tem aqui o nosso querido amigo Aldo Júnior, ele pergunta o seguinte: será possível repetir o nome das instituições que certificam profissionais na área de segurança? Você pode repetir para a gente? Rapaz, eu não posso repetir porque eu não falei, mas eu posso falar todas Você falou ASIS, você tinha falado... São as duas principais do Brasil. A primeira certificação no Brasil veio pela ASIS. Por quê? Porque é a entidade mais antiga no mundo, a associação mais antiga do mundo, não recordo exatamente quantos anos, mas já deve estar com mais de 80 anos, e ela começou com a certificação CPP, e agora já tem, sei lá, uma dezena de certificações PSP, tem para fraude, tem para cyber, tem uma série de certificações. E no Brasil nós temos uma organização chamada ABSEG, uma Associação Brasileira dos Profissionais de Segurança, que tem uma certificação que é o ASE, Administrador de Segurança Empresarial, inclusive com parceria com o Conselho Regional de Administração. Essa parceria foi estabelecida há 4 anos atrás, então está bem recente. E a BESE também tem uma certificação técnica também. A BESE também tem para a parte de tecnologias, isso. Não é isso? Existem mais algumas outras entidades, por exemplo, Comídias, que é uma universidade espanhola. Ela certificou diversos profissionais, eu diria que aí umas 2 ou 3 centenas de profissionais na América Latina nos últimos 20 anos. Né, com formação em direção de segurança empresarial. Você tem a TAPA, que é uma outra entidade, o foco principalmente em logística, em transporte, que também tem certificação. E aí você vai tendo outras variações. Tem o G31000, que é uma entidade francesa e suíça, que certifica profissionais na área de gestão de riscos, com base na ISO 31000. Então, no Brasil, você pode procurar o QSP, QSP é a entidade brasileira afiliada à G31000 que certifica esses profissionais na área de gestão de riscos. Tá? Como eu falei, eu tive o privilégio de estar na primeira turma de curso, a primeira turma de certificados, em 2015. E eu não me esqueço jamais, não por ter sido o primeiro, é que o dia da prova da certificação foi o dia do meu aniversário. Então, eu passei o dia inteiro, amanhã, fazendo o curso e na parte da tarde fazendo a prova para essa certificação que chama C31000. É um aniversário certificado, então, né? Exatamente, aniversário Presente. certificado. Você tem, falando mais outras 3 que são importantes, já tem um volume de profissionais no Brasil para isso. Outra é o ISPS Code, que é para a área portuária. Então, você tem o profissional de proteção de segurança, né, o Port Facility Security Officer, é uma certificação também pela Polícia Federal. Tem o DRI, que tem o CBCP, que é o profissional certificado em continuidade de negócio, tá, pelo DRI Internacional, é uma outra entidade. E tem mais uma importante que o foco são as fraudes, né, que é o CFE, a entidade Associação dos Certificados em Fraude, Association of Certified Fraud Examiners, ACFE. É uma outra entidade norte-americana e o foco é fraude. Então, você tem aí pelo menos 8 certificações que compõem um pool. Diria que a maioria dos profissionais certificados, pelo menos no Brasil, estão certificados em uma ou em algumas dessas certificações que eu acabei de citar. Bom? Legal. E temos mais uma pergunta também do nosso amigo, o nosso grande José Carnaúba. Ele fala assim: Caro Tácito, como você vê a utilização de objetividade e subjetividade na avaliação e classificação dos riscos? Elas são complementares. A ISO 31000 deixa claro que pode existir avaliações de risco subjetiva, objetiva ou mista, né? Quantitativa, qualitativa ou quali-quant. Tá? Então, elas não são excludentes e não existe a melhor ou a pior. Em verdade, o processo de avaliação de risco, ele deve iniciar na organização com os recursos que a organização tem, de pessoas, de processo, de tecnologia e grau de maturidade. O importante é iniciar, nem que seja com uma folha de papel, tá? E fazendo de forma totalmente subjetiva. O aprendizado está em a cada novo ciclo da avaliação de risco, os processos serem revistos e serem aprimorados. Isso faz parte, inclusive, do processo da ISO 31000,
que é esse aprimoramento e melhoria contínua a cada novo ciclo do processo. Então, a subjetividade, ela está presente, na minha visão, na maioria dos processos de gestão de risco em fases iniciais. Naturalmente, de fase intermediária para uma fase já avançada de maturidade, a organização começa a sair da subjetividade, né? Tem aquele meio termo de subjetivo e objetivo, alguns dados já conseguem ser quantificados e não apenas qualificados, né? O qualificado pequeno, médio, grande, alto, médio, baixo, e o quantificado é quanto custa, né? Desde valores mesmo, trazer para valores reais na moeda do país que está sendo feita a avaliação de risco. Então, eu tenho visto esse caminho entre o subjetivo e o objetivo na avaliação. Tácito, vamos falar um pouquinho do outro conceito, projeto seguro. Do ponto de vista, no sentido do ponto de vista de engenharia e arquitetura, o que você pode dizer para a gente em relação a isso? Rapaz, isso é um tema... Eu trabalhei com projetos, desenvolvimento de projetos, por quase 20 anos. Acho que pelo menos 15 anos de forma direta e intensiva, a avaliações de riscos com desdobramentos nos projetos de segurança. A gente conhece muito bem o papel de duas áreas, ou pelo menos conhece de longe, ou porque a gente vive dentro de estruturas, né? A gente conhece muito bem o papel da engenharia, né? Enquanto montar uma estrutura, seja uma casa, seja um prédio, seja uma mega fábrica. Então, isso é mérito do desenvolvimento dessa área, engenharia. O foco está na eficiência da engenharia, tá? O prédio vai ter tantos andares e ele não pode cair. Isso é eficiência. A arquitetura, eu coloco junto com a arquitetura o paisagismo, né, que são duas áreas muito próximas, embora sejam matérias diferentes, mas a arquitetura e o paisagismo, o foco é o bem-estar. Então, seria mais ou menos assim, o prédio não vai cair, mas eu tenho que estar confortável, com iluminação boa, com temperatura adequada para o ser humano, com facilidade no trânsito. Tudo isso é pensado muito bem pela arquitetura e pelo paisagismo. Inclusive a parte de arborização, de, né, se sentir integrado com natureza, visão, essa é a matéria deles. Mas nada disso vai dar certo se eu tiver um prédio que não cai, uma arquitetura e um paisagismo maravilhoso, mas as pessoas se sentirem com medo. Elas vão meter grades nas janelas, elas não vão sair de casa, elas vão se sentir ancoadas como se estivesse dentro de uma prisão, e não dentro de um ambiente agradável, que ela está feliz de estar ali. Ela está ali com medo, coagida. Então, quando você mescla essas matérias de arquitetura, de engenharia, arquitetura e paisagismo, e segurança, você tem uma complementariedade entre elas. Porque você só vai ter uma família feliz no jardim, fazendo uma refeição, se aquela casa for segura, se as pessoas se sentirem seguras naquele ambiente. Senão, elas não vão jantar no jardim, elas vão jantar dentro de casa. E essa casa provavelmente vai ter grades nas janelas e nas portas e vão estar fechadas as grades. Então, essa é uma analogia que dá para fazer entre um projeto seguro, que visa a eficiência, o bem-estar e a segurança. Tá? E aí tem a questão... Opa, só um minutinho. E tem a questão da acessibilidade também hoje, né? Hoje em dia a gente tem que se preocupar com esses sistemas que a gente vem implantando e a gente, no decorrer da nossa carreira, sistemas de controle de acesso, de rotas de fuga, a gente tem que sempre pensar também na acessibilidade das pessoas, né? Que tem um grande número de pessoas trabalhando hoje nas corporações que têm sua deficiência, né? Antigamente, quando a gente falava acessibilidade, pensava-se principalmente em cadeirante, né? Mas você tem pessoas com deficiências ou com dificuldades auditivas que não conseguem escutar uma sirene tocando, com dificuldades visuais, às vezes com dificuldade visual e auditiva, o que aumenta a complexidade, além do cadeirante, que é mais... Ou seja, você tem uma quantidade imensa. Você tem cada vez mais autistas trabalhando nas organizações, e o autista pode ter um surto no momento de uma saída, e ele vai para debaixo de uma mesa, fica em posição fetal, e ninguém vê que aquela pessoa está lá.
Então, pensar nessa quantidade de pessoas com suas características diferentes dentro de um projeto faz parte do que é um projeto seguro. É pensar no todo, interno e no externo da organização. Aliás, existe um conceito chamado CPTED, né, uma área de estudo que vem aí desde do século passado, mais ou menos 1840, lá na Inglaterra, na época lá do guardinha de rua com apito, né? Todo mundo lembra dos filmes lá na Inglaterra. Tem até hoje em alguns lugares. Na verdade, o Nordeste tem muito, viu? Lá em Natal tinha demais o apitozinho na rua. Isso funciona até hoje. Não deixou de funcionar, na verdade. Mas isso começou a fazer parte de uma... Naquela época, se começou a construir uma área de conhecimento chamada CPTED, que vem do inglês, mas traduzindo aí para o português, é mais ou menos o desenho da segurança através do layout ambiental, através da organização da engenharia, da arquitetura, do paisagismo, tá? Da iluminação, do todo. E esse todo não é construir apenas um prédio, é pensar no prédio e em todo o seu entorno. Se você tem um entorno que proporciona segurança, aquele prédio vai ser só, a estrutura daquele prédio vai ser um elo a mais nessa cadeia de segurança que já iniciou desde o externo. Tá? Eu vou dar um exemplo do CPTED, se o tempo ainda der, é um exemplo rapidinho, uns 3 minutos. Na verdade, Otávio, justamente eu ia te perguntar, como vincular o uso do CPTED, né, na análise de risco, porque a gente escuta, né, do CPTED, mas tem a questão da aplicabilidade dele quando a gente está fazendo a análise de risco. Faz esse link para a gente. Acho até com as etapas mesmo, né? As etapas que englobam. A avaliação de risco, aquelas primeiras etapas, contextualização, identificação, análise e avaliação, serve para indicar quais são os riscos aceitos e não aceitos pela organização. Os não aceitos precisam ser tratados, implementar controles. O CPTED entra como um tipo de controle que visa mitigar uma série de riscos relacionado ao entorno da organização e dá para ser aplicado também dentro da organização. Um exemplo, se fizeram uma experiência, pegaram uma rua, quebraram janelas, picharam as paredes, tiraram a iluminação da rua, em X período de tempo, essa rua passou a ter prostituição, tráfico de drogas e criminalidade. Tá? Voltaram a uma condição anterior, aliás, bem melhor do que a anterior, voltaram a iluminação, pintaram toda a rua, calçada, pavimentaram, tiraram os buracos da calçada, janelas inteiras, fizeram a parte de urbanismo, né, com plantas ornamentais e tudo mais na rua, e somente isso. Ninguém está falando de policial, ninguém está falando de câmera, de alarme. Apenas esse movimento. E, naturalmente, a prostituição, o tráfico, o crime migrou, saiu daquela região. Tá? Se você aplica esses conceitos dentro de uma organização, isso, na prática, em vez dos famosos muros altos, coloca um muro de vidro. Você vai impedir a entrada e você vai dar a transparência. Tem alguns conceitos básicos dentro do CPTED. Pelo tempo aqui, a gente não vai entrar na parte teórica, mas só dando alguns exemplos. Se você não quer que alguém entre... aliás, se você quer que alguém trilhe um caminho e apenas aquele caminho para sair da rua e chegar na portaria, você faz um caminho e ao redor você coloca o quê? Grama ou aquelas pedrinhas branquinhas. Tá? Se for um homem em São Paulo, um homem com um terno e um sapato polido, ele não vai andar naquela pedrinha branca porque o sapato vai ficar branco. Se for uma mulher com salto alto, ela não vai sair da trilha, porque mulher com salto alto não consegue andar naquelas pedrinhas, porque vai cair, vai tropeçar e pode quebrar o salto. Então, qualquer pessoa que andar pela parte das pedrinhas ou da grama vai ser naturalmente a pessoa suspeita. Por que ela está fazendo aquilo? Porque ninguém mais vai fazer. Então, esses são conceitos que vêm do amplo, né? O CPTED foi pensado para bairros, para cidades, e você pega esses mesmos conceitos e aplica dentro de organizações, de fábricas, de condomínios, pensando em iluminação, pensando nos caminhos que a pessoa deve trilhar e a fiscalização sendo feita por todos. Estados Unidos, não tem muro entre as casas. Isso é CPTED. Ou seja, a fiscalização de todos é feita por todos. Cada um só entra na sua casa e cada um já sabe quem é da casa do outro.
Se alguém entra na casa do outro, quem está do lado de fora sabe que está fazendo algo errado, e todos fiscalizam, né? Essa fiscalização coletiva, isso faz parte do conceito do CPTED. Então, é uma área que vem sendo estudada cada vez mais. No Brasil, já tem uma vasta literatura em português sobre esse tema, e agora, no começo do ano, mês passado, em janeiro, saiu uma norma ISO, esqueci aqui o número da ISO, que é nova, uma ISO só sobre o CPTED, sobre a aplicação do CPTED, de tão importante que se tornou esse conceito mundialmente falado. Juliane usou isso em Nova York, né? Em Nova York. Em São Paulo a gente tem isso onde? A gente 22.341. Isso, muito bom, Júlia. Boa, Júlia. Júlia, rapaz, tirou 10 agora. São Paulo tem muito isso. O bairro do Morumbi tem isso. O Jardins Paulista tem isso. Aquelas ruas que são todas enviesadas, isso é CPTED. Ou seja, uma rua reta, você sabe onde entra e onde sai. Uma rua, quando ela é toda torta, só vai saber quem mora naquele local. Um criminoso não vai querer entrar ali dentro porque ele não conhece aquela região, ele não sabe onde vai sair. Então, a chance dele ser pego é muito maior. Você naturalmente diminui a incidência de crime em bairros que têm essa configuração. Isso é aplicação do CPTED. Muito legal mesmo. Tem tempo para uma última pergunta ou não? Tem, manda bala. Agora a gente está no começo, tem só mais 2 horas de live. Né? Não, mas assim, aquela pergunta que quando você vai na organização, né, eu acho que mais na abordagem, o cliente pergunta assim, por que um projeto de segurança? Por que eu vou investir nisso? Qual a utilidade? Eu acho que seria mais assim, para a gente que está tentando fazer essa abordagem, essa tratativa com o cliente, o que você diria, Tássio? Como é que seria essa... Eu vou te responder de outra maneira. E já aproveitar como é que o Maurício falou? Vender o peixe, né? Vender o peixe. Fazer propaganda. No final dos anos 90, eu comecei ainda lá em Natal, eu fui gerenciar uma empresa de segurança eletrônica, tecnologia, junto com o nosso amigo Igor Pípolo, amigão aí, acho que o Maurício conhece, não sei se eu conheço, lógico. Com certeza. Ele tinha uma empresa lá, ele me antecedeu no quartel, né? A gente se conheceu no Exército, e aí depois que eu saí, eu fui gerenciar essa empresa dele. E naquela época, eu tinha uma das responsabilidades, era comercial, e eu ia fazer a venda para os clientes. E a venda, a proposta comercial tinha produto e preço. E a gente está falando aí de final dos anos 90. Você imagina o quanto que aqueles clientes naquela época conheciam de câmera, alarme e controle de acesso, né? Ou seja, nada. Então, se a proposta tinha produto e preço, e ele conhecia nada de produto, ele ia discutir sobre o quê? Preço. Simples assim. E como é que ele discute sobre o preço? Desconto ou diminuição de escopo, né? Escopo, qualidade de produto. Então, naturalmente, as propostas comerciais sempre eram fechadas com valor bem menor do que inicialmente iam. E aí, a avaliação de risco entrou nessa proposta comercial. Foi aí que eu comecei a estudar a avaliação de risco, análise de risco, na época muito simples, óbvio, mas surtia um efeito surpreendente. Porque o cliente ele podia não ser especialista em gestão de riscos, mas ele era especialista na casa dele, na empresa dele, ele conhecia. E se existe coerência metodológica na hora que você faz uma avaliação de risco, eu levava para ele, olha, a gente tem esses produtos para mitigar esses riscos na sua organização, na sua empresa, e tem esse valor. Opa, está muito caro, deixa eu diminuir esse preço. Das 10 câmeras, coloque só 5. Tá bom, 10 câmeras, quer só 5? 5, ok. O que aconteceu com o risco? Aumentou. Ah, não, então deixa as 10 câmeras, mas em vez da câmera enxergar de dia e à noite, uma câmera day night, agora apenas enxerga de dia. Ok, aumentou aqui um pouquinho o teu risco à noite. Você quer? Porque o risco é teu, cliente, não é meu. Eu estou aqui para encontrar controles que mitiguem os riscos identificados na tua organização e na tua residência. Se esse risco está compatível com o teu apetite ao risco, vamos em frente. Então, o risco na balança comercial com os clientes que estão falando de segurança, isso pode ser um cliente externo ou interno, tá? Um gestor de segurança empresarial vendendo internamente para o seu presidente ou para as outras áreas, também é a mesma lógica. Você quer gastar menos? Ok, mais risco.
Quer diminuir risco? Precisa de mais investimento. Qual é o papel do gestor de segurança? É encontrar esse equilíbrio, facilitar esse processo de avaliação de risco para a organização, e uma vez decidido qual é o apetite ao risco e qual é o orçamento disponível para mitigar os riscos, fazer o emprego mais objetivo e mais acertado possível, também com base em técnicas, em processos de identificar quais são os tipos de controles que conseguem mitigar uma quantidade maior de riscos dentro da organização. Não sei se eu ajudei a responder, Júlia, se eu compliquei mais ainda. Ajudou e foi em cima da pinta, né? Olha, só confirmando, o MBA, o Jonathan Nunes fez uma pergunta aqui, né? Se esse MBA tem um certificado. Tem a certificação de Master Business, né? Normal. Qual MBA? O que você citou agora há pouco. O de Comídias, na verdade, o diretor de segurança empresarial é o DSE, é uma certificação. É porque funciona assim, na Espanha, diferente do Brasil, para você ser um diretor de segurança numa empresa, é mais ou menos fazer uma analogia bem grosseira aqui. No Brasil, para ser advogado, você tem que passar no exame da ordem, na OAB, e você é registrado na OAB. Na Espanha, para você ser um diretor de segurança empresarial, você tem que ter determinada formação e tem que registrar o teu certificado lá no Ministério da Justiça. Na verdade, lá é o Ministério do Interior, que é como se fosse aqui no Brasil, junto, Ministério da Justiça, MEC e outro ministério junto. Lá é tudo em um só. Por exemplo, eu fiz essa formação lá, o meu certificado lá na Espanha está registrado no Ministério do Interior espanhol. Então, isso me habilitaria a ser um diretor de segurança empresarial numa empresa espanhola. Por quê? Porque eu passo a ter responsabilidade sobre os projetos que eu assino. Tá? Essa é a diferença entre alguns países, nesse caso específico a Espanha, e o Brasil. Aqui no Brasil existe uma lei que ainda está em vigor, que diz que o banco tem que ter um projeto de segurança. Mas aí eu pergunto, quem é que assina esse danado desse projeto de segurança? É o vigilante? Você, Tássio. É a Polícia Federal? Não, a lei não diz quem é. A lei é omissa nisso. Lógico que é. A lei 7.102, né? Exato, mas não diz quem tem que assinar. Nesse caso, na Espanha, diz quem tem que assinar. É o responsável pela segurança empresarial daquele banco. Quem é esse cara? Então, esse cara tem responsabilidade sobre o projeto e sobre as possíveis consequências e desdobramentos caso esse projeto seja ineficiente. Aqui no Brasil, é um empurra para lá e para cá, né? Se dá certo ou se dá errado, não tem um responsável especificamente pelo projeto, tá? Essa é a diferença. Show de bola, pessoal, show de bola. Bom, nosso tempo já se esgotou hoje, porque Rapaz, tudo que é bom... Começou agora? Pois é, rapaz, o importante é a pessoa ficar doido para a gente fazer isso de novo, né? Então eu vou pedir agora para os nossos amigos para finalizar aí com suas considerações finais, começando pela nossa querida Júlia, depois o nosso convidado, o Tássio, e por último, o Maurício. Quero agradecer, gente, aí o momento, né? Foi muito bom a aprendizagem, né? Tássio realmente, como eu falei no começo, reforçando, tem uma bagagem muito rica, né? Tanto teórica como experiência prática, e foi muito bacana. Eu acho que a gente tem que depois fazer um repeteco, até já fazendo aí um briefing, indicando aí o livro dele, que é muito bom, Gestão de Riscos. Eu só peguei a parte do prefácio, mas vou providenciar. Mas foi muito bom. Muito obrigada, Tássio. Muito obrigada, Silvano, mais uma vez aqui. E Maurício, obrigada também. Tássio. Opa. Pode falar suas últimas considerações, por favor, Tássio. Tá. Obrigado. Pensei que o Maurício ia falar agora. Eu estava esperando o chefe falar, pai. Não posso falar na frente. Não, vou falar por último. Eu vou falar por último. Tá bom. Obrigado, Silvano, Maurício, a Júlia, a Karen aí pelo contato, interesse em compartilharmos aqui um pouco de conhecimento, de experiência, né, acumulada aí ao longo do tempo. E é sempre um prazer para mim. Isso daqui minha esposa acha que eu estou aqui trabalhando, né? Eu estou me divertindo, conversando sobre esses temas da área de segurança, e isso me agrada demais. Quiserem, o pessoal que está nos assistindo, quiser conectar lá pelo LinkedIn, Tássio Leite, não vai ter tantos Tássios assim também na área de segurança. E é isso, fico à disposição do público e de vocês de novo. Vai ser um prazer, Júlia, voltar a conversar aqui sobre esses temas.
Muito legal. Tasto, então, assim, em nome da Avantia e em conjunto com o CT, te agradecer seu tempo. Para nós foi uma aula, isso aqui não foi uma diversão, para mim foi uma aula. Agradecer de coração mesmo a sua confiança. E eu queria propor um brinde aí com as canecas do Security Talks. Todo mundo está aí ou não? Agradecer aí, agradecer o pessoal que está do outro lado, nos assistindo, agradecer o tempo também e informar que a semana que vem temos, na próxima quarta-feira, temos mais um tema que logo vai ser divulgado, e agradecer a confiança da CT Segurança, Silvano aí, tamo junto, obrigado, galera. Isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Continuar a programação do CT Segurança regular. A gente tem daqui a pouquinho o comandante Diógenes Luca com o Maurício de Faria no bate-papo muito legal. Na semana que vem, não esquecendo, nós temos o nosso querido convidado Marcos Brandão, que é executivo de segurança empresarial na Petronas Lubrificantes, falando sobre multidisciplinas da segurança empresarial. Então você não pode perder na próxima semana um ótimo bate-papo. Encerramos por aqui o Security Talks dessa semana. Não se esqueça também que daqui a pouco ele fica disponível no Spotify, porque sim, agora o Security Talks também é um podcast. Terminando o programa, logo a gente coloca ele no Spotify para você poder ouvir aí à vontade, tá bom? Muito obrigado, Maurício, Júlia, Tasto. Até daqui a pouquinho. A gente volta logo. Um abraço, pessoal. Um abraço. Até a próxima.